Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, sábado 20 de dezembro de 2025, eu estou na área para falar da busca do Botafogo por um novo treinador. Qual seria o perfil ideal para a gente nesse momento? E qual é o perfil que o Botafogo está buscando? O que está atrapalhando ou pode atrapalhar o Botafogo nessas negociações? Muitas perguntas que eu vou tentar responder aqui. Esse é um momento muito decisivo para a próxima temporada e o Botafogo não pode se permitir errar mais uma vez para não comprometer o ano de 2026. Bom, primeiro eu vou pedir para vocês chegarem junto no like, viu minha cara aqui? Deixa o like, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal, entrega para mais botafoguenses. Inscrevam-se no Setor Visitante, vamos ajudar o canal a crescer. E tem também o Clube de Membros. Como é que faz para virar membro do Setor Visitante? É só clicar no link que está aqui na descrição, você vai para a página do Clube de Membros e lá você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, vamos lá. Ontem eu gravei um vídeo falando da importância do Botafogo agilizar esse processo de escolha do novo treinador. A última vez que a gente virou a temporada sem técnico foi simplesmente desastroso esse processo de busca de um novo líder. O Textor até tinha relativamente um bom tempo, era uma situação aparentemente confortável, controlada, mas ele acabou se perdendo no meio de tantas entrevistas. Né? Eu acho que o Textor acabou pensando demais, né? Ouviu vários nãos, e depois de perder Recopa, Supercopa, fazer um estadual ridículo, o Botafogo não conseguiu nem se classificar para a Taça Rio, né? Ele apareceu ali com uma solução bizarra de improviso, faltando um mês para o Brasileirão começar. E se hoje a gente está enrolado, vai jogar pré-Libertadores e a gente vai jogar contra adversários chatos na altitude, como o Nacional, 4.100 metros, The Strongest, adversário chato, 3.600 metros, se passar por esse, vão pegar adversários tradicionais como Argentino Júnior, LDU. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a péssima escolha que o Textor fez no meio de um processo, na minha opinião, cheio de erros. Na live de quinta-feira, rolou um debate muito legal com o Tássilo sobre uma possível vinda do Guanais, o Rafael Guanais, técnico sensação, eleito o melhor técnico do último brasileiro. O Tássilo estava numa linha mais confiante, né, nesse possível acerto, e eu estava mais desconfiado, não estava batendo o martelo, falando que não tinha a menor possibilidade de vir, mas estava desconfiado, assim, sem nenhuma informação. Mas na hora de bater ali, né, pesar os prós e os contras, sem clubismo, e é importante frisar isso, né, minha análise totalmente sem clubismo, eu via mais contras do que prós tentando me colocar no lugar do Guanais. Né? Eu falei, cara, eu vou entender se ele não topar vir para o Botafogo. Eu acho que se o Botafogo não vivesse um momento conturbado nos bastidores, né, com direito até briga societária, associativo entrando na justiça também, né, se não tivesse aí um transfer ban se aproximando, né, se não aparentasse estar vivendo um momento de insegurança financeira, e aqui eu falo aparentasse porque, né, o Texo jura que está tudo muito bem, mas eu não consigo acreditar. Né? Eu acho que se a gente não tivesse vivendo essa situação, eu acho que o Guanais teria dado, né, esse salto na carreira. Um salto que, em algum momento, né, vai acontecer, e agora também ele está arriscando, né, continuando lá no Mirassol, se as coisas não forem muito bem, né, se as coisas não derem certo, tem chance aí dele acabar dando alguns passos atrás. Né? Ontem a Joana de Assis, né, repórter do Sport TV, ela trouxe uma notícia que o Guanais chegou a recusar uma proposta do Botafogo. Depois o jornal Globo informou que o Botafogo fez uma sondagem, mas não chegou a apresentar uma proposta formal. Né? E o staff do treinador respondeu que o Guanais queria continuar no Mirassol. Assim, todo respeito, né? Mas é meio bizarro. Né? O Mirassol, que beleza, é uma equipe organizada, faz um trabalho fantástico já há alguns bons anos, mas é de uma cidade muito pequena, tem ali 60 mil, então assim, por mais que seja organizado, nunca vai ter tanta grana, não tem tanta mídia, né? Não é um clube assim que está numa vitrine do futebol brasileiro, apesar de ter sido a equipe sensação do ano passado, né? Meio esquisito, né? Porra, por que ele não deu esse salto? Por que ele não escolheu o Botafogo? E eu acho que tem muito a ver
com essas coisas que eu falei. O Guanais, ele renovou com o Mirassol e vai ganhar cerca de R$ 250 mil por mês. Aqui ele poderia facilmente ganhar umas 3 vezes mais, ia jogar também a Libertadores, né? Ia ter em mãos um elenco melhor do que o do Mirassol, e aí, atenção, uma coisa é elenco, qualidade de jogadores, outra coisa é encaixe de time. O Botafogo tem um elenco melhor que o Mirassol? Sem dúvida nenhuma. Quem tinha um time melhor nessa temporada de 2025? O Mirassol, encaixou. O Botafogo não encaixou. Ou então demorou muito para começar a encaixar. Né? E eu digo tudo isso aqui e ele não quis vir para o Botafogo no ano passado. Né? Ou, na verdade, foi ano passado, início desse ano. O Jardine não quis vir também, por motivos diferentes, é claro. Né? O Jardine estava no clube gigantesco do México, era amado lá, né? Um clube que briga por títulos, ganha bem. E acho também que naquela situação, né, pós-dobradinha, seria muito difícil para qualquer um assumir o Botafogo. Né? Ainda tinha ali a memória muito fresca do Arthur Jorge. Então, assim, o Guanais, né, se você parar para pensar, não faz muito sentido essa recusa, a não ser por esse extracampo, né? E eu acho que nesse momento a imagem do Botafogo está meio queimada. São muitas notícias negativas. E aqui, atenção, não é culpa da imprensa, não estou sendo corporativista, não. Às vezes tem uma imprensa aí que exagera, que foca muito nos aspectos negativos, mas a culpa não é da imprensa, né? A culpa é da gestão do Textor, que assumiu muitos riscos aqui e no exterior e acabou se enrolando. Né? No Botafogo sempre existe a possibilidade de saída de jogadores importantes. Então, assim, o cara assume o clube hoje e no mês que vem ele pode ter um time pior em mãos. Fica difícil para você conseguir montar um time competitivo, muitas saídas, muitas chegadas, às vezes algumas contratações até melhores do que os jogadores que saíram, mas até o cara se entrosar, pegar ritmo, dar o match, demora, né? Então, assim, o ambiente no Botafogo hoje ele é meio maluco. Eu pergunto aqui para vocês, dá para discordar da Joana de Assis, que falou que o Botafogo hoje é uma aventura? Por mais que eu fique meio puto ao ler isso, eu acho que ela tem razão. Eu acho que o Botafogo hoje ele é meio que uma aventura. É imprevisível, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Pode dar tudo certo, mas também pode dar tudo errado. Então eu acho que essa é a imagem que algumas pessoas de dentro do futebol, mas não dentro do Botafogo, têm do nosso clube nesse momento. Assim, é um clube que não dá muitas garantias de continuidade no trabalho para quem assumir. Não digo nem que o Botafogo é um clube que demite muitos técnicos. Não, não é isso. É mais a questão até dos jogadores em si. Né? Você tem um plantel em mãos, de repente, no meio do ano, é tudo diferente e fica difícil, né, cara? Então, assim, se você... Vamos lá, você consegue encaixar aí um trio de meias, né, que eu estou pensando. É o Barreira, o Montoro e o Santos. E aí, no meio do ano, você perde 2 desses 3 caras. De quem que vai ser a culpa de uma provável queda de rendimento? Do treinador. Então, assim, eu acho que nesse momento o desafio do Textor é reverter essa imagem, que é totalmente contornável, tá? Não tenho muita preocupação, mas é preciso colocar um ponto final nessa maluquice. E o Botafogo ainda é um grande clube do Brasil, certamente vai ter um time competitivo, tirando ali Palmeiras, Flamengo e talvez o Cruzeiro. Quem que não tem problema no futebol brasileiro? Né? Cada um com os seus, mas todo mundo tem problema. Portanto, apesar de achar que o Botafogo está passando por uma situação esquisita, muito relacionada, né, a imagem que a gente está passando para a parte externa, né, para quem vê de fora o Botafogo, e também acho que não necessariamente tudo que está saindo 100% verdade, está tudo uma merda. A situação realmente ok, hoje está meio esquisita, mas acho que não é 100% esquisita como vende, ou como a gente acha, ou como alguns acham que é. Mas, apesar de todos esses problemas, eu não acredito que a gente vai ficar muito tempo sem treinador. Né? O Textor precisa acelerar esse processo e eu acredito que ele aprendeu com os erros do ano passado. Né? O GE trouxe o perfil que o Botafogo está buscando. Né? O Botafogo está buscando um técnico que tenha um estilo de jogo com posse de bola, controle, efetividade no terço final, né? Uma maior conexão entre os setores, né? E o uso ali de um meio-campo mais inteligente, né? Para confundir a defesa adversária. O Textor também falou, pelo menos segundo o GE,
que o treinador também precisa ser mais ativo à beira do campo. Era uma crítica que muitos torcedores, alguns setores da imprensa também tinham ao David Ancelotti, e de ter capacidade de leitura de jogo, né? De corrigir o time ao longo das partidas e da temporada. E assim, vou falar aqui uma coisa que pode fazer com que algumas pessoas caiam da cadeira. De acordo com a publicação, o Fernando Diniz não foi procurado pelo Botafogo, mas é visto nos bastidores como um nome que se aplica ao que o Textor quer para o Botafogo. Então, calma, não procurou o Diniz, mas o Botafogo está procurando alguém com um perfil parecido com o do Fernando Diniz. Enfim, falta pouco, né, para esse fim do ano. Eu espero de verdade que o Botafogo tenha tudo resolvido até o Réveillon, para o time se apresentar no dia 5 lá no setor Lonier, com o técnico definido e o elenco praticamente fechado. Essa preparação bem feita, ela vai ser muito importante para a gente no início da temporada, que vai ter Brasileirão começando em janeiro e pré-Libertadores começando em fevereiro. Quero que vocês falem aqui sobre esses temas aqui que eu trouxe, a imagem do Botafogo, a recusa do Guanais, né, a busca por um treinador, perfil Diniz faz sentido para a gente, o Botafogo Way, enfim, quero que vocês deixem a opinião aqui, que é muito importante para a gente criar um debate. Beleza? Mais uma vez, deixa o like, inscreva-se no Setor Visitante e também tem clube de membros, quem quiser apoiar financeiramente o canal. Eu volto talvez amanhã, se acontecer alguma notícia bombástica, né, certamente eu estarei aqui ainda hoje para a gente falar. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.